Bom dia a todos, né? A todas. Hoje a mesa é Fotojornalismo como Arte. A gente, na abertura do festival, vai ter o lançamento do O que é fotojornalismo, com Milton Guran. Essa já é para a gente aprofundar nessas questões de quando vira arte, ou se vira arte, ou como funciona isso, né? E aí eu vou passar agora um vídeo que a Isabel mandou, que é muito interessante, porque daí ela pode depois se apresentar e já mostrar um pouco do trabalho dela. E depois eu passo para a Graça e depois para o João. Pode ser? A data não. Então eu queria que a Isabel explicasse o porquê desse vídeo agora. Vamos lá. Então, esse livro, Lines of My Hand, do Robert Frank, eu tive acesso a ele em 89, eu tinha entrado na Galeria Fotótica em 88, que foi a primeira galeria de fotografia no Brasil e tal, e eu tive acesso a esse livro e realmente ele foi extremamente impactante, porque foi isso que me despertou, uma das coisas que me despertou um interesse profundo à fotografia como expressão artística, não necessariamente como uma ação aplicada. E esse livro, então, o Robert Frank ele faz uma trajetória desde o início da carreira dele, né, com The Americas, e com o trabalho dele documental, e vai se desenvolvendo para uma abordagem totalmente pessoal, não que os outros fotografias não fossem pessoais, mas ele parte de dentro para produzir as outras imagens. São imagens que ele faz fora de Nova York, onde ele já está mais preocupado com as questões existenciais e internas dele. E eu acho, portanto, que esse livro demonstra essa transição de uma fotografia do que está fora para uma busca interna, né? E isso a gente está falando nos anos 80, né? Quer dizer, fazem 30 anos, muita coisa mudou de lá para cá. Mas eu acho, na minha opinião, quer dizer, uma opinião pessoal, é a minha experiência que eu estou aqui expondo, de que exatamente faz essa transição do trabalho documental, de uma coisa que está fora, para uma busca interna de uma fotografia que está dentro dele. Então, eu acho que é um livro seminal para quem estuda, entende ou busca compreender a fotografia contemporânea. Isabel, eu queria que você falasse um pouco sobre você e sobre o seu trabalho, fizesse uma pequena apresentação para quem não conhece. Enquanto isso, eu vou colocar umas fotos que você enviou e a gente já começa uma discussão. O meu nome é Isabel Amado, tenho 57 anos. Desde 57, 31 anos dedicados à fotografia. Eu comecei na Galeria Fotótica em 88, tive uma experiência muito profícua e importante com o Thomas Farkas e com o João Farkas, que eram os diretores da galeria. Fiquei na galeria até ela fechar, em 97 para 98.
Depois trabalhei no MIS, enfim, tenho a biografia, como diz o João, o CV está publicado no meu site, quem quiser compreender, quem quiser saber mais da trajetória. Mas o meu interesse, de fato, é pela fotografia como expressão artística. E, claro, ao longo desse tempo, eu me deparei com a fotografia publicitária, com o fotojornalismo, com a fotografia documental, com o que a gente chamava, na época, de linguagem fotográfica, né? A busca pela linguagem fotográfica no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Eu tive esse privilégio de poder fazer na Galeria Fotótica, eu fazia 12 exposições por ano, durante um período extenso, durante vários anos, e lá, então eu expus, acho que todos os fotógrafos que têm mais de 60 anos expuseram na Fotótica, naquela época, fotojornalistas, fotógrafos de publicidade, fotógrafos diletantes, né? Foi um período muito rico. E, bom, e daí trabalhei no MIS um bom tempo, 3 ou 4 anos no MIS, e desde então faço curadorias independentes. Já tive uma galeria durante 10 anos, a Galeria no Rio. Fiz, acho que 9 leilões de fotografia no Paraty em Foco, e foi uma experiência riquíssima também nesse viés, quer dizer, o que é a fotografia que a gente quer ter para a gente, botar na nossa parede, ou começar um colecionismo. Na verdade, houve um trabalho que eu considero importante de fomentar o colecionismo, né? Eu tenho uma certa adoração pela imagem física, né? Então, acho que tem esse lugar de você ter a imagem física e poder conviver com ela. Então, houve um trabalho grande de formar um colecionismo, e eu acho que a gente conseguiu, numa certa medida. Acho que a gente briga ainda por um pouco com essa questão da fotografia decorativa, fotografia para decoração, e o colecionismo, ele é uma dinâmica, são ideias diferentes, mas eu também considero hoje a fotografia decorativa, vamos dizer, ela é um objeto de desejo, então está ali para decorar também os ambientes. Mas a gente está sempre buscando aqueles autores que têm um trabalho que fogem exclusivamente de uma encomenda, né? E aí eu acho que entra na questão do fotojornalismo e arte. Eu não sei se você quer que a gente entre nessa questão, mas é isso. Eu continuo trabalhando com fotografia. Hoje eu tenho uma dedicação extensa para a fotografia moderna, que é um período da fotografia do início dos anos 40 ao final dos anos 60. Comercializo fotografia no Brasil e no exterior. Eu fiz considero um grande negócio com o MoMA, há uns 4 anos atrás, onde eu consegui colocar lá no museu, no MoMA, no acervo do MoMA, 23 fotografias brasileiras. Tenho uma certa afinidade, me interessa muito para a questão arquivística, pelo arquivo, por acervo, por conservação e tal. Basicamente isso. Sim, aí depois a gente passa para as fotos, para a gente analisando as fotos que você mandou. Vamos agora passar para a Graça. Uma pequena bio aí. Eu sou jornalista, formada pela UNB, trabalhei muitos anos em jornais, nos principais jornais brasileiros, mas sempre em sucursais. Então, portanto, eu não participava do processo de edição, de escolha das fotos que seriam publicadas, até que, mais à frente, eu me especializei em jornalismo cultural, fiz um mestrado em literatura, um doutorado em História da Arte. Mas antes disso, eu tive uma experiência que foi fundamental para prestar mais atenção na questão do fotojornalismo, que foi uma passagem pelo Correio Brasiliense, na gestão Noblat, em que a foto ela adquiriu um espaço muito grande no projeto editorial, muito em função de que nós tínhamos um editor de arte, o Chico Amaral, que vinha de uma escola de arte, não de jornalismo, que é a UNB, que é uma escola de arte muito centrada em poéticas contemporâneas. Então, assim, claro que eles não inventaram nada, porque já tinha experiência do JB, do Jornal da Tarde, mas ali a gente viveu uma intensidade e uma potencialização da imagem fotojornalista muito grande. Então, isso foi um dado. Depois do doutorado, eu fiz algumas exposições sobre fotografia, uma com o Cláudio Versiani, que é um fotojornalista, né, de origem, mas era um ensaio documental, as paisagens humanas, na Galeria Paradigmas de Barcelona,
E na mesma Paradigmas, eu fiz uma exposição de um fotógrafo panamenho chamado Liberto Filho, sobre as praças de Barcelona, e foi uma coisa muito interessante, porque quando ele me mostrou as imagens, eu me assustei com a monumentalidade da coisa. Porque para mim, a minha visão de monumental é Brasília, né? Então, quando eu vi que ele conseguiu um jogo de monumentalidade, foi assim uma exposição muito interessante de pensar. Depois eu fiz uma exposição sobre a China, da Graça Seligman. Foi a primeira vez que eu tive assim, um impacto muito grande com a questão do digital, porque ela me entregou 3.000 fotos para a seleção, foi no Museu da República. Então, assim, foi uma coisa muito complicada para mim fazer a triagem, a separação, porque era um material muito grande. Normalmente, eu já entendi que os fotógrafos, eles selecionam, pré-selecionam aquilo que eles querem expor, né? No caso dela, não. Ela me entregou corajosamente todo o material bruto. Fiz uma exposição coletiva em Brasília sobre imagens da violência, com 70 imagens, mais ou menos, de fotojornalistas que atuam em Brasília. No começo dos anos 2000, eu coordenei um espaço cultural em Brasília, chamado Arte, Futura e Companhia. E nesse espaço, eu fui uma das organizadoras dessa exposição, junto com o Evandro Salles. Nós fazíamos várias exposições ao longo do ano, e uma foi essa, que era sobre a violência. E eu acho que essa exposição, se ela fosse feita hoje, ela seria atualíssima, porque era um verdadeiro clima de guerra civil, era violência só dentro do Brasil, né? Fiz também, recentemente, uma exposição da Zuleika de Souza, nossa companheira aqui, em conjunto, mas cada um tinha espaços diferenciados, com José Roberto Bassu, que é um arquiteto, que depois que se aposentou do trabalho que ele tinha, ele voltou a se dedicar à fotografia, que era uma atividade contra os jovens, e é uma fotografia que não tem pé no fotojornalismo, mas que tem algum sentido documental, que parte de uma espécie de documento, mas vai muito para o subjetivo. Fiz depois uma individual do próprio Bassu, fiz em Lisboa uma exposição de fotografias do André Sant'Angelo, que era um jogo com fotomontagens, notas de náufrago, se não me engano o nome. Então, assim, eu tento trabalhar com essas 3 áreas que eu lidei ao longo da vida, o jornalismo, a literatura e as artes plásticas, né? Nós tivemos em Brasília uma coleção chamada Brasilienses, e eu coordenei essa coleção, era quem fazia o trabalho de coordenação. E por essa coleção a gente publicou o livro Luiz Humberto, Luz e Fúria, talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, não sei se eu tenho... Vocês conhecem, né? Então, fui eu que fiz o acompanhamento editorial todo, acompanhei o ensaio que o Anderson Schneider fez do Luiz Humberto, depois as escolhas da foto do Luiz Humberto, que seriam publicadas, o texto é da Naíma Maciel, e foi muito bom fazer esse livro, porque, para mim especialmente, porque o primeiro número foi dedicado a um poeta, o segundo número foi dedicado a um violeiro, ambos de raiz brasiliense, e o terceiro número deveria ser um artista plástico, deveria ser eu a que iria fazer esse texto. O primeiro foi de um dos membros do Conselho Editorial, Carlos Marcelo, o segundo do Sérgio, também do Conselho Editorial, e eu seria a terceira. Mas nas discussões, a gente chegou à conclusão que, sendo Brasília uma cidade que foi tão fotografada em sua gênese e que ainda é tão fotografada, a gente deveria escolher, então, um fotógrafo. E esse fotógrafo foi o Luiz Humberto. E ficou assim, um livro que realmente eu acho que ele ficou muito bonito e expõe várias facetas do Luiz Humberto que eu acho que ainda não estavam colocadas a público. Tem vários livros sobre literatura, especialmente literatura infantil, e um deles é sobre a imagem nos livros infantis, como ler o texto visual. Para fazer esse livro, essa experiência toda com o jornalismo, o fotojornalismo, ela foi muito importante, porque eu fui analisar o livro infantil a partir desse diálogo muito intenso entre o verbal e o visual. Eu acho que o meu olho treinado na prática do jornalismo colaborou muito para que esse livro fosse feito.
Bom, é isso. Eu tenho 59 anos. Esse detalhe podia passar. A Márcia abriu e tem que falar também. Acho que é bem importante. Né, Márcia? É experiência. João, vamos lá. O meu percurso na fotografia começou mais como professor, tanto no SENAC como em projetos de voluntários, como voluntário trabalhando com empoderamento de grupos subrepresentados, como mulheres, afrodescendentes, pessoas com deficiência, jovens da periferia. Então, começou nesse campo. A partir daí, eu fiz um mestrado sobre alfabetização visual numa bolsa do British Council, na Inglaterra, e durante 30 anos professor do SENAC, 20 anos professor do bacharelado, e em 2002, 2003, eu fui como professor visitante na Universidade de Harvard, também pensando a questão da formação e da fotografia. Em termos de curadoria, a partir desse retorno da Inglaterra, comecei a desenvolver projetos com exposições, como Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Claude Andujar, Maureen Bisiliat, Thomas Farkas, Pedro Martinelli, Lewis Hine, Magnus, 60 anos, exposições aqui no Brasil e no exterior. Sou diretor do Festival de Fotografia de Paranapiacaba, que trabalha as questões dos direitos humanos, meio ambiente e educação. E coordeno esse projeto desse conceito de alfabetização visual com formação de professores na escola pública e com pessoas deficientes visuais. Também tenho alguns livros, então fica nesse tripé de projetos sociais, exposições fotográficas e essa pesquisa como docente e pesquisa acadêmica. E tenho 59 anos. Bom, a ideia de pensar nessas imagens como referência para se discutir são imagens, eu trouxe 4 fotógrafos, 2 fotógrafos e 2 fotógrafas, que tiveram exposições nos últimos 2 anos ali na região da Avenida Paulista. Então, foi um recorte a partir de a gente perceber como é importante, tem sido a fotografia, como tem crescido. Então, aqui é uma foto da Cláudia Andujar, que teve a exposição retrospectiva no Instituto Moreira Salles, do trabalho dela com os Yanomamis, com o povo Yanomami. Essa do Cartier-Bresson, que foi uma exposição ali no SESI. Tive a oportunidade também de fazer a curadoria desse projeto, que são as primeiras fotografias do Cartier-Bresson, aqui em Sevilha, e aí na França. Essa é uma fotografia na França. E Sebastião Salgado, uma exposição no Sesc Avenida Paulista, onde ele faz a retrospectiva sobre Serra Pelada, esse que era uma serra, depois virou um buraco e depois hoje é um lago ali na região do Pará. Então é um dos trabalhos. Então é um recorte para entender a questão da fotografia nos últimos 2 anos ali numa região de São Paulo que tem muito destaque, que é a Avenida Paulista. Aqui em Brasília, quando eu era adolescente, eu não sei se você se lembra, Graça, teve uma exposição do Cartier-Bresson no Itamaraty. E isso é uma escola, acho que eu era muito nova na época, e aquilo, você passeava pelas imagens dele, aquilo me incentivou, de certa forma, a gostar de fotografia e do retrato. Cartier-Bresson, de qualquer forma, leva a gente a isso. E por aí também teve aqui no CCBB há pouco tempo, a do Sebastião Salgado, que já veio também em várias outras séries. A da Cláudia Andujar eu já não me lembro, assim, mas, enfim, que é a questão do que a gente está falando aqui, fotografia em museu, A Cláudia Andujar, eu fiz uma exposição, tive a oportunidade também de fazer 2 exposições dela, uma delas aí na Caixa Cultural, que chamava Retratos, que mostrava também, algumas dessas 2 imagens estavam, e também estavam as fotografias dos marcados, são fotos que ela fez nos anos 80, e por infeliz coincidência a gente
parece que está retomando essas questões, né? Essas fotografias marcadas eram fotos, né, da morte do povo Yanomami por contato com os não indígenas, né? Foi ali na Caixa Cultural, juntamente com uma exposição do Edward Curtis. Foi em 2008. Eu vi todas as exposições que você mencionou. Eu vou muito a São Paulo, eu consegui ver todas. Só complementando aqui uma coisa que eu esqueci de falar. Recentemente eu ajudei, um trabalho de amiga, porque eu não tinha condições de pegar o trabalho profissional, condições familiares, a fazer o livro de fotografia do André Dussek. André Dussek foi o primeiro fotógrafo de jornal impresso a ir à Serra Pelada. Então, quando eu vi a imagem aqui do Salgado, eu me lembrei desse registro fotográfico que foi o primeiro. Depois, ele retorna 3 vezes à Serra Pelada. Ele faz 3 momentos de documentação em fração de décadas, né? E aí a gente vai vendo exatamente isso aí que você falou. O garimpo, o lago, o que deixou de ser o lago, é um processo muito longo. Olhando aí as imagens que o João colocou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vi a exposição da Suzana, eu tive muitas dúvidas. Se era arte. Eu tive dúvida. Para mim, ficou muito marcado como fotojornalismo, sabe? Assim, fiquei lá um tempão olhando e tudo, porque eu acho assim, estou iniciando uma discussão, né? O fotojornalismo é sempre um problema, porque se a fotografia começa como arte, o fotojornalismo foi exigido dele padrões como veracidade, testemunho, questões muito objetivas, né? Então, isso dificultou um pouco a percepção se ele pode ser arte, né? Eu acho que tem um pouco essa questão. Me desculpe, eu vou te interromper, porque esse título desse nosso encontro, Fotojornalismo como Arte, ele é super controverso. Não sei se o João concorda, porque são 2 abordagens diferentes. Você sai da sua casa para fotografar um episódio, como a matança do Carandiru, diferente de você sair da sua casa para desenvolver um trabalho pessoal que pode partir do Carandiru. Eu tenho um pensamento sobre essa questão do fotojornalismo. Eles são antagônicos. Eles são duas abordagens. Em algumas imagens e alguns autores conseguem fazer esse elo dessas 2 abordagens. Mas a maioria não consegue e não é a proposta. Não é o seu, genuinamente, a sua intenção. Eu gosto de pensar o fotojornalismo com um pouquinho mais de flexibilidade. Pensar, por analogia, como ele sendo uma crônica. Esse gênero, que também é do jornalismo, que é a crônica? É algo do tempo, né? Uma escrita do tempo, de um acontecimento do tempo. Eu acho que o fotojornalismo é mais ou menos isso. Ele sai de um dado do real para fornecer uma série de informações. Só que como o fotógrafo ele tem uma série de escolhas, ele pode fazer muitas coisas ali, essa foto do Maurício, por exemplo, para mim, ela é arte, porque ela fala além da informação jornalística. Em qualquer lugar que ela tiver, ela vai provocar em mim um impacto estético e uma série de questões racionais que eu vou desenvolver com ela sozinha. Ela não vai precisar do apoio de um texto verbal, ela não vai precisar estar veiculada num jornal para que provoque esse tipo de sensação. Então, concordo com você. Alguns jornalistas, essa outra do Maurício, eu tinha separado elas exatamente por isso. Eu acho que elas falam enquanto obra de arte. Essa outra aqui, que é da Nilüfer Demir, que é a fotógrafa que fez a imagem do menininho que morreu afogado na costa da Síria em 2015. Na verdade, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa foto era uma foto que tinha um personagem, um guarda, e depois ela faz um enquadramento de recorte. Mas essa foto, em qualquer lugar que ela apareça, ela vai ter, na minha opinião, ela consegue ter um status de arte. Eu participei de uma banca
de mestrado na UNB, da Ana Cristina Rodrigues, só sobre, a partir dessa imagem da Demir, o que essa imagem provocou na produção de outras imagens, na produção de esculturas, na produção de exposições, assim, uma loucura. Então, eu acho que quando uma imagem, ela sozinha, ela consegue fazer esse efeito, eu acho que aí ela consegue atingir esse status de arte. Não serão todos, como numa crônica, a gente sabe disso. A crônica foi um gênero que no Brasil teve muito, mas se você for olhar, você vai escolher 4, 5 grandes cronistas, né? Assim, é a qualidade daquele que está fotografando que vai. Claro, concordo também. Se o fotógrafo, especialmente aí no caso o fotojornalista, passa a desenvolver trabalhos documentais em que ele concebe a ideia antes, ele cria um método, ele cria uma ideia de composição, a chance disso virar uma obra de arte é muito maior, concordo com você, é extremamente maior. Mas alguns conseguem, eu acho que assim, a gente precisa ter um pouco essa visão. Hoje em dia, eu acho que será mais difícil, porque com a entrada do digital, muita gente se acha fotojornalista, há muito meio, publica imagens que não dizem nada, são meramente rotineiras. Assim, é uma coisa impressionante, né? A gente tem um campo aí de imagens gratuitas e desnecessárias muito grande, então eu acho que essa separação fica ainda mais difícil, mas eu acredito não, a gente tem uma série de exemplos, acho que o próprio Maurício é um exemplo, quando ele faz as cenas quentes, digamos assim, as coberturas de guerra, ele consegue material que eu acho que pode estar em uma exposição e a gente ver aquilo como uma obra de arte, como a gente vê o Cartier-Bresson em muitas imagens como uma obra de arte, como a gente vê o Salgado, eu acho que é menos, porque no caso do Salgado é documentarismo, né? Ele faz uma documentação, não é exatamente fotojornalismo, né? Eu acho que o fotojornalismo ele vai muito no acaso, no instantâneo, no imprevisto, né? É um momento ali que a coisa é captada com toda uma bagagem que o fotógrafo tem. E o documental, o ensaio documental, o ensaio editorial aí, ele requer algumas outras coisas. Realmente, na Susan, para mim, assim, era como se fosse eu estivesse vendo imagens publicadas em jornal. Eu não consegui ver essa característica dela como arte. O João pode até tentar fazer aí um contraponto para mim, eu vou adorar. Eu coloquei essas fotos da Marlene Bergamo, primeiro essas Então, desculpa, Dani, são 3 ensaios, né? Um é da coluna da Joyce Pascovitch, exato. O outro é do, que eu chamo dos presuntos, mas é o trabalho dela no Notícias Populares. Foi aquele tocante que eu passei primeiro. E porque esses 2 trabalhos, da Joyce e do Notícias Populares, eles foram publicados na revista Paparazzi, sim, há um tempão atrás. Exatamente, era uma imagem da Joyce com uma imagem dos Notícias Populares, né, fazendo esse paralelo e tal. E, em terceiro lugar, é essa série da Marlene, que é uma série de São Paulo. Essas fotos já foram vendidas, eu já expus em alguns lugares. E é isso, quer dizer, a Marlene é uma fotojornalista genuína, ela está na rua todos os dias. sim, E ela consegue dar continuidade a uma expressão pessoal profunda. Quer dizer, por trás dessa imagem, dessa figura, tem uma série de elementos e de emoções e de assuntos que se referem à cidade de São Paulo, quer dizer, a forma como a Marlene vê a cidade. Foi publicado originalmente em jornal ou foi um ensaio documental? Só para me situar. Ela foi publicada, algumas imagens publicadas no jornal. Algumas delas no Notícias Populares. Todas dos mortos, todas foram publicadas no Notícias. As da Joyce foram publicadas na coluna da Joyce Pascovitch. Essa, por exemplo, essa imagem da menininha no celular, que deve ter uns 10 anos já, tá fora, também foi publicada. Mas foram publicadas um dia uma, outro dia outra, elas não eram essa sequência, essa série, né? E o que eu queria dizer sobre a Marlene especificamente? A Marlene, para mim, é um caso típico de fotojornalismo é arte, genuinamente. Ela consegue ter uma expressão pessoal profunda no dia a dia,
numa encomenda, né? Ela tem uma encomenda, você vai lá fotografar o cara que foi assassinado. Aí o que ela faz? Ela põe o farol do carro da polícia com a lanterna do policial, que cria ali um efeito de luminosidade incrível, dramatiza, já é super dramático, mas ela transforma o caráter dramático do morto por uma coisa estética, né? Tem uma força estética muito grande. E eu acho que a fotografia, fotojornalismo e arte e tal, que a gente passa por um conceito de estética e de plasticidade, certo? Não é? E acho também que foi super legal o João mostrar o trabalho da Susan Meisel, acho que é um trabalho super importante, é uma mulher extremamente atuante, chilena, que está aí há um tempão, né? É muito bacana ver o trabalho dela aqui, acho que ela é uma referência, acho que o trabalho dela, considero que é um trabalho artístico, sim, apesar de não ter uma estética organizadinha ali. Cláudio Dujar, Jorge Love, a Pedro Martinelli, como tantos outros, bem que o Pedro é fotojornalista também, são fotógrafos documentais, né, João? Que saíram para fazer essas séries, esses ensaios, para captar a imagem, com uma proposta inicial, né? Eles não têm uma demanda do pauteiro. É diferente. O fotojornalista, ele tem a pauta na mão, que ele tem que cumprir aquele negócio de qualquer jeito, né? Então, eu acho que também valia a pena a gente distinguir, numa certa medida, porque acho que também se encontra o que é o fotojornalismo e o que é a fotografia documental. O que, para mim, o fotojornalismo, ele tem um pauteiro, ele tem uma encomenda imediata, e que ele tem que cumprir ali no dia a dia. Ao passo que o fotógrafo documental, aquele que se dedica a documentar grupos, assuntos, comunidades, ele cria uma narrativa ou ele se imbui para fazer para captar as imagens, né? Então é isso. Como é que a fotógrafa, ela está numa noite, numa balada da sociedade paulistana e põe a câmera na cara das pessoas? Eu achei revolucionário isso, assim, porque ela mudava a cara dos socialites, da foto, né, daquela coisa do socialite, sempre era aquela coisinha formadinha e tal. O dela revolucionou, e aquilo era muito sofisticado, né? Não, nesse sentido, a Graça tinha falado a questão da Susan, né, você também comentou, e ela tem fotos clássicas, né, nesse trabalho da América Latina, mas naquela mesma exposição ela tem outros trabalhos, por exemplo, de fotografando um espaço de sobreviventes de abusos domésticos, ou, né, do povo da Ásia, do Cazaquistão. Então, ela tem outros trabalhos. E sobre a questão da arte e fotojornalismo, eu acho que é muito difícil essa definição, né? Eu acho que tem a questão estética, tem a questão comunicativa, é muito importante pensar de uma forma, talvez eu prefiro pensar sem essas fronteiras que se estabelecem hoje. Eu prefiro pensar, né, no fotojornalismo, né, na criatividade, mesmo ele fazendo essa pauta, quem vai dizer se essa foto dessa pauta não vai ser, essa fotografia não vai estar, mesmo porque muitas vezes dizer se é arte ou que não é, o significado dela muda, né, o suporte, onde ela está, a situação histórica, né, como aquela foto daquele menino em imigração. Então eu prefiro muito mais pensar na questão do fotojornalismo em arte, na questão da responsabilidade e na ética que ele vai determinar com o assunto que ele vai fazer, né? Não dá mais para aceitar a forma que o Steve McCurry se aproximou da menina afegã, né? Qual é o nome da menina afegã? Shabbat Gula, né? As pessoas não falam Shabbat Gula. Não dá mais para aceitar esse fotojornalismo que a Dorothea Lange fez da mãe imigrante, que é a Florence Thompson, né? Então, eu prefiro pensar nesse fotojornalismo, nessa aproximação como arte, nas medidas que ele vai pensando, né, no privilégio dele como jornalista, se ele repete algumas questões coloniais, nessa fotografia do dia a dia. Então, pensando na questão ética e de responsabilidade, eu acho que isso pode transformar, né, dar uma qualidade para transformar. E depois o tempo, né? A gente tem a fotografia vernacular. O que é a fotografia vernacular? Né? Está em museus, está em arte, é vendida, é Eric Kessel, né? Então,
Nesse sentido, eu acho que tem muitas variáveis. Eu acho que a gente pode pensar mais, eu tenho mais, vamos dizer assim, perguntas do que respostas para essa questão dessa arte. É mais na questão da aproximação dessa, como ele está fazendo e reproduzindo a voz dele, né, nesse dia a dia, né, reproduzindo algumas ideologias, o racismo sistemático que tem, né, o fotojornalismo, né, tá no dia a dia, será que ele está se repetindo com isso? Então, eu acho que o fotojornalismo tem uma grande chance de repensar e de se qualificar, mesmo porque, né, nem todo texto é literatura, né, nem toda música tem uma determinada qualidade, então são graus diferentes e que o tempo vai determinar, né, a gente às vezes está muito próximo da situação para determinar o que aquela imagem que foi produzida é. Então, eu acho que até sobre isso concordo com o João plenamente. Acho que a postura e tudo que vem para além daquela imagem é importante. E a questão do tempo também, né? A imagem se tornar icônica é importante. E aí tem essas 3 fotos do Evandro Teixeira que eu te mandei, Dani, que, por exemplo, é a primeira vez que eu vi essa foto do Evandro, que é o cara caindo, e tem o óculos do cara caindo, é uma foto de 68, foi na Galeria Fotógrafas que tinha um montinho de fotos do Evandro Teixeira. A mim me impressionou, porque tem uma acessibilidade mais específica para isso e tal. Mas essa foto ela foi publicada, e ela ficou aí, ó, anos, e ninguém deu a menor bola para essa foto. Essa foto. Não sei se dá para vocês verem, tem um óculos do estudante caindo junto, né? Hoje em dia ela está em vários jornais, ela voltou de novo. Teve uma galeria em São Paulo que fez uma individual do Evandro, eu fui ver, ficou tão linda, cópias em gelatina e prata, sabe? Não vendeu uma foto. Porque a gente está falando de fotojornalismo e arte em termos de conceito e tal, mas existe um mercado de arte. De consumo, né? Colecionadores. E a gente tem que interferir nesse lugar, né? Quer dizer, eu acho que vem havendo uma formação, as pessoas se interessam mais por fotografia e tal. Mas quando a gente se depara com situações como essa, uma fotografia que ao longo do tempo foi adquirindo o seu status, o seu caráter, vai para uma galeria de arte, e a comercialização ela ainda não se dá, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar também. O mercado hoje compreende que uma fotografia ela tem tiragem, né? Foi uma resolução que o mercado americano, foi uma ideia que o mercado americano teve e funciona para fotografia. Você determina uma tiragem, você resolve a questão da raridade, né? Da especificidade e tal. Isso é uma questão. A fotografia ela é reprodutível na sua origem, né? Só que os americanos deram um jeitinho lá e disseram, olha, vamos fazer tiragem aqui para a gente resolver essa questão da raridade e tal. Uhum. Eu acho que isso hoje, de alguma maneira, já é mais complexo. As pessoas perguntam, tem tiragem? Você diz, tem tiragem de 10 e tal. Então, e a tiragem também determina o valor que você vai dar para aquela imagem. Mas acho que isso aí é uma outra fala, uma outra conversa. O fato da fotografia não ter tiragem pode ser um problema, sim, na hora de comercializar. Por outro lado, você tem aí o Sebastião Salgado, que vende as fotos deles por $5.000, esse é o preço, e não tem tiragem. Só que ele é o Sebastião Salgado. Então, é um outro lugar, não é o nosso mundinho real aqui. Uhum. Então, eu acho que a questão de não ter tiragem é uma questão. Eu acho que uma coisa é eu botar um pôster na minha parede com um desenho do Picasso, é lindo. Você botar na sua parede um estudante, então, quer dizer, as pessoas ainda compram, isso que eu estava falando isso sobre a questão da fotografia de decoração. As pessoas ainda compram para decorar, elas não compram para colecionar. Se a gente tem 10 colecionadores ou 15 no Brasil, é muito. O que a gente quer chegar, o que eu pretendo, que a nossa batalha, a minha luta aqui, é que a gente consiga formar colecionadores, que o sujeito compre um ensaio completo do Evandro Teixeira de 68. Aquilo ali é um marco histórico, tem uma série de atribuições e de valores ali e tal. Então, exatamente por que não compram,
também gostaria de saber, mas eu mapeio essas questões aí. Eu penso que, claro que o que está acontecendo no Brasil é um horror, né, o que a gente está vivendo, e o que a gente pode, né, tirar dessa situação, né? A gente sempre pode aprender, né, aprende com todas as situações. E o que eu percebi no campo do colecionismo, da coisa, são vários, né, projetos de solidariedade que estão vendendo fotos. Eu mesmo nunca comprei tanta foto nesse momento. Estou me tornando um colecionador, né? Não tenho esse objetivo, né? Mas me tornei porque eu fui comprando pela essa relação de solidariedade, né? O projeto 20 por 20, 150 fotos para São Paulo, em todo o Brasil, né? Acho que aconteceram esses exemplos maravilhosos que juntam as duas coisas, né? Eu acho que foi um movimento que aconteceu só por causa dessa situação que vive. Com relação à Cláudia, eu penso o seguinte, ela fotografava, né, para a realidade, eu acho que realmente ela fazia esse trabalho e o valor dela, né, que é reconhecido no mundo, está agora com a exposição, né, na Fundação Cartier, ela tem ultrapassado, né, por que ela tem esse destaque mundial? Ela tem ultrapassado essa fronteira nos anos 80, que a gente falava fotojornalismo, conceitual, tudo isso. Aquelas imagens, ela passou tudo isso, né? Então, ela está muito além de toda essa perspectiva, ela estava avançada para a época que a gente percebe um pouco melhor agora, desses momentos que tem fronteiras ou que tem essas intersecções. Eu fiquei curiosa também, porque... E essas fotos que a gente está comprando, da Galeria 150, da Galeria Solidária, dessa 150 por São Paulo, elas vão ter menos valor que as outras? São approaches diferentes, entende? Tá. São propostas diferentes. Ontem eu estava falando com o Rogério Reis longamente, porque a gente fez um negócio aí com uma colecionadora de Recife, e eu tinha estado com a Mônica Zaratini, que é minha vizinha aqui, e a Zara que está tocando esse 2020 e tal, super animada, vendendo pra caramba, né? E a Zara me disse que o Rogério, se eu posso dar essa informação aqui, mas disse que o Rogério vendeu 16 fotos. E aí, de tarde, eu falando com o Rogério de outro assunto, ele falou, Bel, eu participo de tudo que é colaborativo, que é para ajudar, que é para dar uma força para a comunidade, para os fotógrafos e tal. O formato desse 2020, ele tem lá o formato, tem fotógrafos que abrem mão do valor total, tem outros que pedem um pouquinho, porque são super duros também. As fotos são todas pequenas, você que imprime, não é, João? Manda o arquivo, a pessoa que imprime. Não, assim, eu acho que acho que eles têm uma parceria com a Clício, não tem? Acho que o Clício imprime, exatamente, eles vão lá, pegam, entregam. É uma iniciativa inovadora, interessantíssima. Isso aí, é o que o João falou, isso pode ser. Claro que, aí tem, por exemplo, o Rogério me disse que tem gente que liga para ele e pede para ele assinar. Uhum. É super legal, porque o cara já sacou, pô, se o cara assinar... Vai ter um valor diferente. Não é só uma coisa de mercado, não. Ele vai sentir, putz, eu tenho uma foto do Rogério Reis, né, na minha coleção, olha que legal. Isso você vai só agregar valor, mas você vai dando a potência que uma obra de arte tem, entende? São imagens que têm uma leitura mais fácil, mais agradável, assim, é para você pôr na parede mesmo e tal, né? Mas é claro que isso funciona um colecionismo, certamente. E o colecionismo é uma cachaça. Você começou, meu amigo. Você não para mais de comprar fotos. Eu estava evitando esse início, né? Eu ganhava fotos, tudo, eu falava, não, eu já tenho muitos livros, né? Eu já faço essa coleção mais de fotolivros e tal. Aí eu falei, se eu começar a fazer de fotos, eu já me conheço. E agora já tem essa adição aí, né? Essa vontade das próximas. Quase inevitável, né? Mas eu tinha comentado, Isabel, que na quarentena agora, os artistas plásticos também criaram grupos para vender obras de arte no mesmo esquema. Você compra, a verba vai para o grupo inteiro, no caso, eu vi um com 40 artistas, e você imprime.
É sempre papel, né? Claro, porque aí quem compra imprime. No meu caso, eu compro alguma outra coisa. Essa obra vai ter um valor importantíssimo para mim, porque ela é de um momento, e de uma reação de um grupo de artistas reagindo a toda essa dureza que está, porque tá muito difícil, né, sobreviver com essa pandemia. Se vai ser uma obra única, não vai? Acho que ela se torna única para quem está comprando e que está incorporando ela para a sua coleção com esse significado, né? Com essa simbologia toda. Normalmente são obras graficamente mais simples, né? Não tem uma composição mega elaborada, mas que elas têm um impacto muito forte, porque foram produzidas no calor da pandemia, sabe? No calor de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que isso talvez seja uma coisa que passe a ser constante. Esses grupos continuem agindo assim em determinados momentos, né? Acho muito interessante. Uma rede de solidariedade aí, né? E o colecionador, ele passa a entender também esse processo. Ele passa a fazer parte dessa rede por um outro caminho, né? Eu queria também destacar alguma coisa no fotojornalismo, desses projetos colaborativos e de fotografias coletivos, né? Existem, né, coletivos que tentam mudar um pouco essa perspectiva, né, no fotojornalismo, coletivos em comunidades, né? Por exemplo, tem o de Campana, a Perigrafia do Ceará, tem vários coletivos muito interessantes, e coletivos femininos, né? A gente tem, acho que, uns 8 coletivos femininos que estão documentando projetos na América Latina, né? E que você tem esses links, você tem essas referências, João? Seria super legal. Tenho. O Festival de Paranapiacaba, ele trabalha com todos esses grupos, né? Nossa opção é fazer isso, então eu posso mandar depois para vocês todas essas indicações. Por exemplo, do coletivo Mídia Índia, né? Tem fotógrafos fantásticos, o Edgar, a Priscila Tapajoara, tem o Kamikia, tem uma série de fotógrafos, e essa nova geração de fotojornalistas, né? Na questão do gênero também, né? Hoje em dia, é que nem uma torcida de futebol que fala, ou corre com nós, ou corre de nós. Então, tem que estar junto, né? Não adianta, as mulheres estão ocupando, né, infelizmente, né, são mais da metade da população e não tem mais da metade dos fotojornalistas, mas é um caminho sem volta, né? A gente vê grandes fotógrafas, jovens fotojornalistas, né, que estão, né, a Gabriela Biló, a Isa, tem uma série de importantes fotojornalistas que estão desenvolvendo um trabalho muito importante. Super defasada, eu preciso ver mais. Então, Isabel, eu te convido para você assistir as nossas mesas, porque ontem mesmo claro. Ativismo, a gente fez uma gravação com as meninas e foi, nossa, fantástico, porque elas tiveram liberdade para ficar explicando o trabalho delas, e é deslumbrante. Eu quero assistir, vou assistir. A Isis Medeiros, a Janine Moraes, eu conheço. Que ganhou um prêmio nosso aí com uma foto incrível do momento agora que ela está passando em Quirinópolis com o pai dela. Teve a Amanda Tropicana, também com um trabalho maravilhoso, assim, e depois finalizou com a Andressa Zumpano também, que é do Maranhão e agora ela está em Brasília. E muita coisa boa, assim, vale a pena. E aí eu vou para essa do Maurício Lima, que a Graça separou para gente, que são fotos também que mostram São fotos difíceis, mas é muito bonita, assim. Eu gostaria de uma foto dessa. Assim. Eu também. Mas é um ensaio documental, né, que ele faz no Afeganistão, e o que me impressiona nesse ensaio, e eu acho que é interessante, é que ele foi feito em 25 minutos, pelo que eu li. Então, ele teve 25 minutos para fotografar uma série de crianças nesse mesmo enquadramento, né, que é essa janela, né, uma janela para o mundo, digamos assim. Como isso está na internet, eu achei que eu poderia trazer assim, tá, gente? É um respeito aí à autoria. Então, assim, dei uma olhada, ele faz essa série de crianças num espaço de tempo muito pequeno, né? O enquadramento não, o local, o cenário, digamos assim, é sempre o mesmo, e essa preocupação em colocar essa vida deles. Então, o que me chama a atenção aí é a qualidade, porque é como se
é um ensaio que as cores, elas são tão nítidas e, ao mesmo tempo, são poucas, né? Mas elas estão ali num diálogo entre a roupa, o que os meninos usam na cabeça, a parede. Há toda uma composição cromática aí que é muito forte. É monocromático, né? É extremamente, é como se fosse terroso, né? Sim, tem uma coisa muito... No final, ele faz uma foto de todas as crianças. Acho que está aí, se eu não me engano, está aí. Tá? É muito lindo. Desculpa ser simples, mas é que eu achei que eu não devia expor a foto em si, só o trabalho que está na internet. E olha só, a foto tem assim como se fosse por tamanho, linda, né? Também. Linda, linda. Tem um corte aí, talvez por idade, né? Eu queria voltar na foto do Aylan Kurdi, o garoto sírio, porque é uma contraposição. Eu não consegui trazer as fotos comparativas, mas um pouco antes do naufrágio dele, eu não lembro se foi a Unesco, produziu com um fotógrafo uma série de fotos com crianças dormindo. Mas eram fotos para celebrar a vida, sabe? E, de repente, a foto que a Demi faz, ela rompe com esse projeto idílico aí, sabe? Eu não consegui achar essa série para mostrar para a gente, mas, assim, por que eu acho que a foto dele causou tanto impacto? Porque uma criança dormindo é uma sensação de desproteção, né? É uma questão que ela está protegida na sua cama ou não, e ali desnudou todo esse discurso, né? Ela colocou a nu toda a violência subjacente na questão dos migrantes, né? Ficou bem patente isso, né? Mesma coisa, eu não tenho autorização, usei o que está na internet em matérias jornalísticas, tá? Para a gente não entrar na questão do direito autoral. Essa foto, inclusive, assim, ela me marcou porque meu filho tinha a mesma idade desse menino quando morreu. Quando eu vi, eu chorei. Mas eu acho que ela chocou todo mundo, né? Assim, claro. Sem ser piegas. Eu não consigo muito ver essa foto. Enfim, é muito triste isso. Queria voltar um pouco ao Luiz Humberto. Uma das questões que levou à escolha do Luiz Humberto para a edição do livro da Brasilienses é porque nós somos muito acostumados a ver imagens de Brasília do Gotterro, né? Que foram fotos trabalhadas muito para promover o Niemeyer, a gente sabe disso, era o fotógrafo do Niemeyer, fotos em que a arquitetura escultórica do Niemeyer está muito bem enquadrada num jogo de luz e sombra, a composição de um arquiteto, né? Porque Gotterro tem esse olhar do arquiteto. Gotterro nos traz essa escultura monumental, digamos assim, nas suas imagens, né? Essa arquitetura monumental. O Luiz Humberto, ele traz no ensaio colorido que a gente publicou no livro da Brasilienses, os vazios de Brasília, que é um outro olhar, é um olhar já para toda a composição da cidade, em que os vazios são muito grandes, né? E aí você tem um outro fotógrafo, que eu vi recentemente uma exposição, você deve ter visto, no Instituto Moreira Salles, com curadoria da Heloísa Espada, do Peter Shire. Você chegou a ver, João? Que aí, para mim, ficou muito demarcado. As imagens que ele fazia para cruzeiro, extremamente narrativas, muito o modelo dos anos... da entrada do cruzeiro ali nos anos 50, 60, e quando chega nas imagens de Brasília, ele apresenta algo que nenhum outro fotógrafo tinha apresentado, que é a questão da transparência dos palácios. É que aí, o Peter Shire, quando ele vem fotografar Brasília, como fotojornalista, né, ele produz trabalhos que, para mim, o impacto é como uma obra de arte. Eu fico sempre impactada de olhar a luz que ele conseguiu ver desses palácios de Brasília. Como eu fico impactada com as imagens do Luiz Humberto nesses vazios. Então, assim, são linguagens diferentes para uma cidade mega fotografada, né? Tem o humano, tem a arquitetura, mas o que chama a atenção é essa dimensão espacial aí que está colocada, né? Inclusive, a gente está fazendo uma homenagem a ele, né? É verdade. No festival. Ele é o grande homenageado. Tem o vídeo dele que a Zuleika fez junto, uma entrevista, que está no YouTube, que é muito bonito. O trabalho dele é incrível, né? O que nos une, né? Muita coisa está no nosso DNA,
é contar histórias, né? Eu acho que o fotojornalismo cumpre muito bem essa função no dia a dia, né? E eu penso que o fotojornalismo tem essa responsabilidade de documentar o momento que a gente está vivendo. A gente vê muitos exemplos, muitos fotógrafos que estão aí no front, né? Estão se expondo, né? Nesses fotojornalismos e estão fazendo, estão representando. Eu pessoalmente não posso estar na rua, né? Estou aqui na rede, mas penso que eles estão documentando todo esse momento difícil que a gente vive, né? E mostrando para a gente que a gente não pode ser cúmplice, né? Eu não quero mais sofrer mais 4 anos, né? Eu não quero estar com essas questões mal resolvidas que a gente tem. Então, acho que o fotojornalismo é uma grande ferramenta para mudar essa situação, né? Eu acho que cada um tem que fazer alguma parte. Acho que o fotojornalismo cumpre. E o fotojornalista pensar em como ele está usando esse privilégio, né? E essa questão de poder documentar esse momento que a gente vive. João, só corroborando aí, então, aí com a sua ideia, quer dizer, a importância do Luiz Humberto, Marco Santilli, Juvenal Pereira, Samuel Stronovitch, essa galera toda no período da ditadura, né, foi exatamente num momento dificílimo do país e que eles foram determinantes, né, não se podia falar nada, mas eles podiam fotografar. Para além disso, né, os fotojornalistas que estão na rua hoje, os riscos que eles estão correndo, né? Exato. Então, eu corroboro aí com a sua... ressaltar a importância deles nos dias de hoje. Alguém precisa falar, se não falar, precisa mostrar de fato o que está acontecendo. E como a Graça disse também, todo mundo hoje se acha fotojornalista, mas de fato a gente tem um aparato, um dispositivo na mão e você tem uma potência com ele ali, né? É porque talvez a gente ainda não perceba a importância de algumas imagens que a gente está recebendo agora, né? E como é que elas vão significar daqui a 20, 30 anos. Por exemplo, quando começou a pandemia, a gente começou a produzir esse festival no início da pandemia. Aí, a gente fazendo essa pesquisa, eram fotos belíssimas, fotos aéreas de cemitério, de valas, muitas valas, depois cemitérios, depois flores, depois aquelas coisas dos caixões e fotos, cada uma te faz chorar de uma forma diferente, porque todo mundo, a gente ainda está na pandemia, aliás, 100 mil mortos agora, provavelmente daqui 2 meses muita gente vai estar assistindo, já são 200 mil, e isso para daqui 10 anos vai ser um registro incrível, porque depois você cansa, teve uma hora que eu cansei, eu falei, chega de vala, porque também é uma forma da gente se proteger um pouco, né? Eu queria só fazer um comentário aqui. Eu acho que o momento não é só a pandemia, né, Daniela? Assim, é preciso prestar atenção em todas essas imagens que estão sendo feitas ao redor do Planalto, ao redor do Alvorada, sabe? Para que a gente possa depois documentar isso, acho até como um fracasso, né? Assim, a escolha que foi um fracasso, né? Que nos levou para um lugar muito complicado. Mais à frente, a gente poderá fazer essa crônica visual desse fracasso de uma maneira consistente. Mesmo hoje em dia já tem fotos, eu não me lembro agora, o fotógrafo vai me perdoar, mas outro dia tinha uma foto aí desse que não é o nosso mandatário maior, porque ele não é, que era maravilhosa, de um fotojornalista, mas agora não estou conseguindo me lembrar quem era. Aquela foto daqui a 1 ano, 2 anos, ela entrará para qualquer compêndio que a gente for estudar a questão, sabe? Então eu acho assim, quando eu falo que há muita gente que se diz fotojornalista, é porque não tem um compromisso, muitas vezes, não tem a responsabilidade de ser fotojornalista. Por outro lado, há momentos em que a pessoa não é fotojornalismo, mas ela faz um fotojornalismo, que foi o caso do George Floyd nos Estados Unidos, que a Daniela, não lembro o nome dela, o sobrenome, era a menina de 17 anos, né? Eu tenho anotado. Daniela, ela faz aquele vídeo. Ela fez o vídeo. É um vídeo fortíssimo, tudo bem, depois ele se torna famoso pelo tratamento jornalístico que dá. Eu anotei, mas eu não lembro onde que eu anotei o nome dela. Ali é fotojornalismo. Ela estava ali, videojornalismo, né? Ela fotografou algo que mesmo fotojornalistas experientes, videojornalistas experientes, talvez tivessem muita dificuldade de filmar pela revolta que poderia causar,
Então, ela consegue documentar aquilo. Mas não é toda a documentação que é feita e que as pessoas estão postando por aí que vai receber esse tratamento, porque vai faltar, muitas vezes, todo um olhar, toda uma experiência e todo um compromisso, né? Até um contraponto do que foram os fotógrafos na época da ditadura, que é aquela coisa do filme, da revelação, do valor para se tirar de tudo, né? Do mecanismo que era, e da facilidade de agora. Então, agora, você tem ontem a foto do Caio Guatelli, do ministro do Meio Ambiente, voando em cima, vendendo a Amazônia. Depois tem a do Joedson Alves, que a indígena tentando botar a máscara. Essa foto é de uma... Essa foto daqui 10 anos, ela é um registro do que a gente está passando. A Gabriela Biloc, cada dia mais uma foto mais incrível que a outra, né? Vários fotógrafos, né? Então agora a gente tem uma multidão, milhares de fotos que estão marcando esse tema e cada uma mais importante que a outra, assim, vai ser difícil ter esse registro, assim, né? Depois de... Não tem as melhores fotos, tem fotos que nos chocam. Tem um corte, né? Tem um corte. Alguém vai fazer um corte curatorial, aí é onde entra o curador, né? Ele vai ter que fazer uma seleção muito bem feita, né? O excesso faz parte da nossa época, né? E a forma de cada um estar contando esse momento que a gente está passando, né? Isso é muito interessante. Então é isso, gente. Delícia de discussão. Dá para a gente ficar aqui horas e horas conversando. Obrigado. Obrigada, Dani. Valeu pra caramba. Muito obrigada. Isabel, João, Dani. Muito bom. Beijo para vocês. Obrigada pela participação de todos. Obrigado.